Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje pré-jogo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá galera? Corinthians e Red Bull Bragantino, hoje na Neoquímica Arena, né? Na verdade, pro Corinthians é o segundo jogo do campeonato, né? Visto que o jogo contra o Atlético Paranaense, que seria o nosso segundo jogo, a gente foi adiado, né? Devido à final da Supercopa contra o Flamengo, tá? Então o Corinthians, nesse momento, ele vai pro segundo jogo, né? Assim como o Atlético Paranaense também foi pro segundo jogo essa rodada e todos os outros times já jogaram 3 vezes, né? O Corinthians, como perdeu o primeiro jogo pro Bahia, né, galera? No momento o Corinthians tá na última posição, né? Ironicamente aí, né, acabou de ser campeão, mas tá em último, mas com esses jogo a menos aí, então nem conta muito, né? A gente tá só com um jogo até então. Então, tem até esses portais aí sensacionalistas, né? Postando que o Corinthians tá em último e tal, para gerar engajamento na galera. E a torcida do Corinthians ele sempre morde a isca, né, galera? A galera vai raivosa lá, comentar, dar engajamento pros portais aí, né? Então a gente vai trazer essas informações do pré-jogo da terceira rodada do Brasileirão hoje, tá? Só de antemão, galera, antes de entrar nesse assunto do pré-jogo, só duas notícias rápidas aí, né? A primeira é que o Fabrício Angeleri foi renovado o seu contrato aí, né? Então ele é um reforço aí, a volta dos que não foram, né? Então o Fabrício Angeleri tá de volta ao Corinthians aí, ainda mais com essa lesão do Hugo, né? O Hugo Farias que foi operado, inclusive, ontem. Então que Deus recupere ele o quanto antes. A gente nunca deseja mal para nenhum jogador, né, galera? Então o Hugo ele teve essa cirurgia, então o Fabrício Angeleri é mais do que necessário voltar para ser o reserva do Bidu, né? E a outra notícia rápida, galera, é sobre o Alan, né? Finalmente foi apresentado, foi anunciado, né? Melhor dizendo. Já entrou no bid também, então já está disponível aí para jogar, tá? Então que seja muito bem-vindo o Alan, que ele consiga repetir aquele futebol do Atlético Mineiro, né? Que consagrou mesmo na época. Eu lembro que era ele e o Jair no meio de campo, né? O Jair depois foi pro Vasco, né? E o Alan foi pro Flamengo, né? Eles faziam uma dupla sensacional, né, galera? No meio de campo, o Alan, aquele volante técnico, ao meu ver, muito maior do que o Alisson, que poderia vir lá do São Paulo, né? Apesar que o Alisson jogou bem também com o Dorival na Copa do Brasil, né? 2023, se não me engano. Mas o Alan ele jogou muito no Atlético Mineiro, chegou aí pra seleção, se eu não me engano, né? Ele estava cotado, muito bem cotado, né? Ele acabou indo pro Flamengo. O Flamengo a gente sabe que a concorrência é muito grande, né, galera? Muito jogador estrelado, jogador caro, né? Acabou que o Alan sofreu algumas lesões também com o passar do tempo. Mas enfim, ele tem potencial, né, para desenvolver bem aí. É um jogador mais novo do que o Alisson, inclusive, né? Então vamos esperar que o Alan consiga recuperar o bom futebol no Corinthians aí, tá? Só uma terceira notícia que eu, para encaixar aqui, também é a questão do Martínez, né, galera? O Martínez, a diretoria, segundo a ESPN, está estudando uma rescisão amigável com o mesmo, né? Segundo o Martínez, ele entrou em contato com os médicos do Corinthians ainda em dezembro para dizer da lesão, né? Uma conversa meio furada, conversa meio estranha, né? Sendo que ele participou do jogo festivo na Venezuela no final do ano, jogo das estrelas, né? Inclusive o Savarino jogou também. Ele tava com uma proteção no joelho, né? Então ele já tava com essa lesão lá. Ele se apresentou aí com mais de um mês de atraso e ainda vem com o joelho rompido aí, né? Então uma situação bem problemática. E aparentemente o Corinthians não quer mais contar com ele, tá? Então vamos aí às informações do pré-jogo, né, galera? O que interessa pro jogo de hoje, né? Terceira rodada do Brasileirão, como eu falei anteriormente. O Corinthians recebe às 20 horas, tá, galera? Lá na Neoquímica Arena, né? O duelo contra o Red Bull. Lembrando que recentemente o Corinthians enfrentou o Red Bull no Campeonato Paulista, né? O Corinthians foi com o time misto, já pensando na final da Supercopa. O Corinthians acabou apanhando o Bragantino lá em Bragança Paulista por 3-0, né? Porém, como eu falei anteriormente, era um time misto, né? Então vai ser. Espero que seja bem diferente o jogo de hoje. O Corinthians consiga dar o troco. Apesar que o Red Bull é uma pedra no sapato, assim, grotesca nos últimos tempos, né? Se pegar o retrospecto, sei lá, dos últimos 10 jogos, o Red Bull ganha muito mais do Corinthians, né? Uma pedra no sapato bem grande que a gente tem aí historicamente, né? Então, falando sobre o último jogo, né? Com relação ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu para o Bahia por 2-1 lá na Vila Belmiro. Para quem não se lembra, teve aquela troca de mando com o Santos, né? O Santos jogou pelo Paulistão lá na Neoquímica e o Corinthians jogou lá na Vila Belmiro contra o Bahia, né? Na estreia do Brasileirão. Acabou perdendo de 2-1, né? O Corinthians criou muito aquele jogo, criou bastante chance, porém não conseguiu converter em gols, né? Parece o jogo contra o Palmeiras, né, galera? O último jogo pelo Paulistão aí, o Corinthians criou muito, teve muito volume, mas não conseguiu reverter em gols, né? Então, dessa forma aí, o Corinthians vem de uma derrota no Brasileirão por 2-1 e no Paulistão também vem de uma derrota, né? Perdendo o derby pro Palmeiras aí no último domingo por 1-0. Então, o Corinthians vem com esse retrospecto negativo nos últimos jogos aí, tá? Atualmente, galera, o Corinthians ocupa, como eu falei anteriormente, a 20ª posição, a última posição, né? Porém, só tem um jogo, né? A maioria dos outros times já tem 3 jogos aí no Brasileirão, tá? Galera, com isso, uma provável escalação, aparentemente pela primeira vez esse ano o Dorival vai poder repetir uma escalação, tá? Provavelmente vai ser o mesmo time que enfrentou o Palmeiras, né? O Hugo Souza no gol, na lateral Mateuzinho e Matheus Bidu, e no miolo de zaga Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, né? Aparentemente o Gabriel Paulista ganhou a vaga mesmo do Ramalho, tá? No meio de campo, Raniel, Matheus Pereira, André Luiz e Breno Bidon, né? O André Luiz e Breno Bidon estão voando, né, galera? As joias da base aí do Corinthians. E no ataque, Memphis Depay e Roberto, tá? Então provavelmente o Corinthians vai manter o time titular que jogou contra o Palmeiras, tá?
Para a partida, o Dorival vai ter 4 baixas, né, galera? 4 jogadores aqui que não vai poder contar. O primeiro é o lateral esquerdo, o Hugo, né, que infelizmente sofreu contra o Capivariano aquela lesão lá no joelho, foi operado e vai ficar um bom tempo afastado aí, né? Além deles, o Carrijo, que sofreu sente o músculo adutor da perna esquerda em sua fase de transição. Inclusive, o Carrijo não jogou o derby, né? O próprio Zé Martins, que rompeu o ligamento do joelho e a diretoria está estudando romper o contrato do mesmo de forma amigável aí, né? E o atacante Caio César, né, galera? Ele jogou muito bem contra o Flamengo na Supercopa, deu aquela assistência lá pro gol do Roberto. Porém, ele sofreu uma lesão no músculo, na parte posterior da coxa direita, tá? Então também está afastado, né? Além deles, o zagueiro Kaká também está fora, né? Que está negociando a sua ida para o Atlético Paranaense, né? E vamos ainda estar nesses trâmites aí burocráticos, aí ainda não fechou lá com o Atlético, que também não está sendo relacionado aqui para os jogos do Corinthians, tá? Galera, com relação à arbitragem, o árbitro principal vai ser o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, né? Assistente número 1, Fabrini Bevilacqua Costa, de São Paulo. Assistente número 2, Joverton Wesley de Souza Lima, de Rondônia. Quarto árbitro, Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia. E no VAR, Rafael Trace, de Santa Catarina, tá? Galera, falando sobre transmissão, o jogo de hoje vai ser exclusivo do Premier, tá? Eu, particularmente, como eu já falei em outros jogos, né, eu prefiro quando tem transmissão web, né? Tipo no YouTube, ou na HBO Max, sei lá, na Amazon Prime. Às vezes tem, né, Copa do Brasil. Quando é Premier, a gente tem que ir para transmissões alternativas, como vocês sabem muito bem, né? Que eu não tenho assinatura, né, então tem que dar um jeito de assistir esse jogo aí, né? Falando sobre os próximos jogos, galera, tem um jogo de hoje, né, às 20 horas, contra o Red Bull lá na Neoquímica. No próximo domingo o jogo é fora de casa, contra o São Bernardo, pela última rodada do Paulistão, né? E após isso tem aquele jogo atrasado do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Inclusive tem uma polêmica sobre esse jogo, né? Que parece que a Justiça puniu o Atlético numa briga que eles tiveram lá com Curitiba. Só vai poder entrar mulheres, idosos e crianças, né? E isso vale para a torcida do Corinthians também, né? Sendo que a torcida do Corinthians não tem nada a ver com essa punição, vai ser punida também, né? Parece que o Corinthians está organizando caravana só de mulheres, mas é uma iniciativa bem bacana. Então, galera, basicamente essas foram as informações do pré-jogo aí, né? Trouxemos a provável escalação, desfalques, né? Arbitragem, transmissão, tá? O horário do jogo. Esperamos que o Timão faça um excelente jogo hoje, consiga ganhar a primeira vitória do Brasileirão para sair desse sufoco aí, sair da zona de rebaixamento quanto antes aí, né? Porque a gente, claro, ficou focado muito na Supercopa, alguns clássicos do Paulistão ali, mas tem que focar no Brasileiro também, que é essencial subir na tabela, né? Para não correr risco, como aconteceu nos últimos anos, aí a gente ficar na briga do rebaixamento, é uma situação bem chata, né? Meu palpite pro jogo de hoje, galera, é um jogo difícil, o Red Bull é uma pedra no sapato do Corinthians. Eu vou apostar no 2x1, tá? 2x1 seco ali, no sufoco, mas a gente vai, se Deus quiser, sair com essa vitória hoje para melhorar nossa posição no Brasileirão, a gente tá muito ruim ficar em 20º aí, né? Deixa nos comentários o seu palpite pro jogo de hoje também, tá? Após o jogo, se Deus quiser, a gente vem trazer o pós-jogo aqui com uma excelente vitória do Timão aí, tá? Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, tá? Fortaleça o seu trabalho. Grande abraço a todos e vai Corinthians!